A história de Fortaleza começou há muitos anos atrás, quando a cidade surgiu ao redor do forte de Nossa Senhora da Assunção, construído pelos portugueses. Ao redor do forte, surgiu um povoado, que deu origem à quinta maior cidade brasileira. O visitante que chega a Fortaleza, hoje uma metrópole admirada por turistas do mundo inteiro, dificilmente imagina que ela parecia ter pouca chance de evoluir. A criação do município de Fortaleza se deu a 13 de abril de 1726, quando a povoação do forte foi elevada à condição de vila. A gastronomia em Fortaleza, tipicamente nordestina, baseia-se fundamentalmente na pesca, na pecuária e em algumas culturas agrícolas da pesca. Sobrevivem a lagosta as inúmeras variedades de peixe, camarão, caranguejo e pratos como a peixada. O camarão ensopado ao alho e ao óleo, o caranguejo cozido e as patinhas, e a milanesa e as casquinhas de caranguejo. Da produção agrícola destacam-se a batata doce, o coco e o milho, responsáveis pelo bolo. Cuscuz, manguza, canjica, pamonha, pé de moleque e o próprio milho cozido ou assado, e o feijão e o arroz oferecem um dos pratos mais típicos de Fortaleza. Principais atrativos turísticos de Fortaleza: Praia do Futuro, Praia de Iracema, Beira-Mar, Ponte dos Ingleses, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Parque Ecológico do Cocó, Mercado Central de Fortaleza. Estados da Copa, Fortaleza. Primeiro estado da Copa do Mundo a ser entregue, a Arena Castelão abriu as portas ao público na visita presidenta Dilma Rousseff em dezembro de 2012, e cerimônia que também contou com o show do cantor cearense Raimundo Fagner. A bola só foi rolar no dia 27 de janeiro do ano seguinte, com uma rodada dupla que reuniu Fortaleza versus Sport e Ceará versus Bahia. Coube o pentacampeão Cleberson inaugurar o placar da Arena durante a Copa das Confederações. O Castelão recebeu 3 jogos e na Copa do Mundo será palco de outras 6 partidas. Um antigo Palácio Castelo, batizado em homenagem ao governador do Ceará, que deu início à construção do estádio, foi inaugurado em 11 de novembro de 1973. Após cerca de 2 anos de obras, a nova arena ganhou forma e passou a contar com 150 mil metros quadrados de área construída e uma esplanada de 55 mil metros quadrados. Ao longo da reforma, aproximadamente 5 mil operários passaram pelo local, que chegou a ter um pico de 2 mil funcionários. Com capacidade para 63.903 torcedores, a arena recebeu um investimento de 518,6 milhões, sendo 351,5 milhões de financiamento federal via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Observação: uma placa de vidro caiu durante a construção numa altura de 10 metros, mas não houve ferido. Custo: previsão inicial 452 milhões, custo final 519 milhões. Prazo: previsão inicial dezembro de 2012, data de inauguração dezembro de 2012. Capacidade: 64.846 lugares, 1.900 vagas para carros, 1.900 vagas para imprensa também. Área construída 155 mil metros quadrados. Campo 105 metros por 68 metros. Isso é o meu trabalho de história. Estou falando sobre o estado da Fortaleza, o primeiro estado a ser entregue para a Copa do Mundo. Bom dia. Folclore. O folclore de Fortaleza é rico e diversificado. Tem suas raízes na miscigenação de crenças e das raças branca, negra e índia que colonizaram a região. Entre as manifestações folclóricas temos Bumba Meu Boi ou Boi Ceará. São danças de culto religioso ao boi, de tradição luso-ibérica. Dança do Coco, originada entre os negros. Na praia é somente para homens e no sertão é dançada aos pares. Torém, dança indígena originária dos índios Teremembés. Maracatu,
dança e música. O maracatu de Fortaleza é de linha maque, virado ou nação e é celebrado nos carnavais. Violeiros, cantadores e emboladores. Manifestação musical geralmente expressando críticas sociais. Tem origem típica nordestina. Vamos observar as imagens. As manifestações religiosas têm grande importância para a vida cotidiana das famílias fortalecenses, como a crença da padroeira da cidade. Espiritualidade, dizem alguns, é o meu relacionamento com o mundo, com o outro, comigo e com Deus. Alguns dizem ser o cultivo da presença do Espírito, outros que é a manifestação do Espírito em nós, ou mesmo um estilo de viver animado pelo Espírito. Bom dia. Iremos abordar um pouco sobre a história de Porto Alegre. Porto Alegre nasceu de uma pequena colônia de imigrantes açorianos que estabeleceram na Ponta da Pedra em 1752, dentro da Sesmaria de Santana, capitaneada por Jerônimo de Ornelas e Vasconcelos. A partir daí, a localidade passou a ser chamada de Porto dos Casais. A tensa relação entre os cidadãos da ascendência germânica e os demais, que não se sentiam confortáveis com a preservação da cultura exógena, que encontravam na religião luterana um ponto de reforço, ainda mais diante de um contexto tenso, como foi do período entre 1914 e 1918, da Primeira Guerra Mundial. Como contraponto, houve um reforço da religião católica, que serviu como elemento catalisador dos anseios nacionalistas, contando com o apoio do arcebispo sediado em Porto Alegre. Falaremos do churrasco, prato mais tradicional que acompanha o gaúcho aos 4 cantos do Brasil. O cachorro-quente, que faz a cabeça dos mais jovens, e o arroz carreteiro, que agrada não só aos moradores, mas também aos turistas. Já diz o ditado popular, gaúcho que se preza sabe preparar um bom churrasco. O churrasco, que surgiu no Rio Grande do Sul no século XVII, numa época onde o estado do Sul era motivo de disputa entre os paulistas e argentinos. O comércio da carne bovina não interessava muito, e o que predominava era o consumo do couro e do sebo. Com o passar dos anos das décadas, o consumo da carne foi tornando rotineiro até chegar nos dias atuais. O arroz carreteiro é tipicamente gaúcho. O arroz cabe como uma luva na hora de qualquer refeição. É simples e tem o jeito da cidade. O nome carreteiro é uma homenagem aos transportadores de carga que circulavam em suas carretas puxadas por bois nas travessas do sul e cozinhavam sua alimentação em panelas de ferro numa mistura de charque picado com arroz. Para aqueles carreteiros era definitivamente unir o útil ao agradável. Falaremos agora da economia de Porto Alegre. A economia de Porto Alegre é baseada na produção rural e industrial. Segundo a consultora, Porto Alegre está entre as 24 cidades do futuro, de acordo com a ONU e o Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada, IPA. Porto Alegre teve em 2001 o melhor índice de desenvolvimento humano, IDH, entre as metrópoles
nacionais. Falaremos agora um pouco do turismo. O Jardim Botânico de Porto Alegre foi aberto ao público em 1958, com a exposição das primeiras coleções de palmeiras, coníferas, cactáceas, agaváceas e liliáceas. A partir de 1975, foram criadas coleções botânicas de espécies arboreto, organizadas por formações florestais, famílias botânicas e grupos temáticos. Atualmente é considerado um dos 5 maiores jardins botânicos do Brasil, devido à diversidade das coleções de plantas, qualificação estrutural e capacitação do seu quadro técnico e operacional. O Guaíba é o grande lago ao qual Porto Alegre está histórica e culturalmente ligada, desde a chegada dos primeiros casais açorianos até o atual desenvolvimento econômico da região. Porém, antes disso, o Guaíba é um ecossistema que sustenta uma rica biodiversidade, onde interagem diversas espécies vegetais e animais. As culturas de Porto Alegre são bem básicas. São as danças, a bebida muito famosa entre eles, que um bom gaúcho não larga, o seu chimarrão e as suas belas prendas, que são vestidos e as roupas de montagem a cavalo para os homens. As danças típicas de lá são bugio, valsa e milonga. Existem mais. Ao todo, se eu não me engano, são 9. O estádio José Pinheiro Borda, conhecido como Gigante da Beira-Rio ou simplesmente Beira-Rio, de propriedade do Esporte Clube Internacional, está localizado às margens do Lago Guaíba e leva o nome de Beira-Rio por um equívoco que se fez na época, por considerar Guaíba um rio, quando na verdade é um lago, situado em Porto Alegre, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. Educação. Porto Alegre conta com 92 escolas públicas municipais, sendo 40 delas de ensino infantil, 47 de ensino fundamental, sendo 4 delas de educação especial, 2 de ensino médio e 1 de ensino básico, e 260 escolas públicas estaduais, além de escolas públicas. Bom, a saúde em Porto Alegre é muito fácil de se lidar. Eles dão prioridade a idosos, crianças e gestantes. Sendo assim, existem em vários locais da cidade e do estado centros de saúde 24. População. A cidade constituiu-se a partir da chegada dos casais açorianos em meados do século XVIII. No século XIX, contou com o influxo de muitos imigrantes alemães e italianos, recebendo também espanhóis, africanos, poloneses e libaneses. Desenvolveu-se com rapidez e hoje abriga mais de 1,4 milhões de habitantes. A cidade enfrenta muitos desafios, entre eles a grande população ainda vivendo em condições de pobreza e subhabitação. A cidade de Mato Grosso já passou por diversas levas de ocupação humana, desde as dos índios até a chegada dos luso-descendentes, durante o período de colonização portuguesa do Brasil, por meio das expedições dos bandeirantes, em busca de pedras preciosas e índios para servirem de escravos. A mais recente leva é a chegada de imigrantes da região sul do Brasil, a partir da década de 1980. A religiosidade cuiabana tem forte apelo católico e se mantém presente nas tradicionais festas dos santos, como a do Divino Espírito Santo, São Gonçalo e de São Benedito. Todos os anos essas festas mobilizam milhares de fiéis na capital, e essa devoção nasceu praticamente com a cidade de Cuiabá, em 1721, por meio da canonização de São Benedito. Além disso, a cidade é famosa pelas festas juninas que também festejam Santo Antônio, São João e São Pedro, além de sediar o maior encontro católico da região,
Ovende e Ovede, durante o período de carnaval. As construções religiosas na capital de Mato Grosso se iniciam em 1722, com a construção da Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, sendo a primeira igreja da capital datadas do período colonial. As igrejas de Cuiabá apresentam arquitetura diversificada que vão desde barroco até estilo gótico. Assim como a religiosidade, a crença no espiritismo, também representado na capital, com vários centros espalhados pela cidade e casas assistenciais administrados por voluntários das doutrinas. O Centro Espiritual de Cuiabá se localiza no calçadão do Galdino Pimentel, no centro da capital. É o mais tradicional da cidade e reúne centenas de pessoas nos dias de culto. Em Cuiabá, ao todo, são 160.554 domicílios ocupados e contamos com um crescimento populacional de 14,7% na última década, somando ao todo uma população de 551.350 pessoas, sendo 269.397 homens e 281.953 mulheres. Em Cuiabá, são 0,96 homens para cada mulher e 1,5 mulheres para cada homem. Contamos também com uma população rural de 10.348 pessoas e população urbana de 541.002 pessoas. A economia de Cuiabá hoje está concentrada no comércio e na indústria. No comércio, a representatividade é varejista, constituída por casos de gêneros alimentícios, vestuários, eletrodomésticos, de objetos e artigos diversos. O setor industrial é representado basicamente pela agroindústria. Muitas indústrias, principalmente aquelas que devem ser mantidas longe das áreas populosas, estão instaladas no Distrito Industrial de Cuiabá, criado em 1978. Na agricultura, cultiva-se lavouras de substâncias e hortifruti granjeiros. O município, com um projeto interno bruto de 6,67 bilhões de reais em 2005, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, respondeu por 21,99% do total do produto interno bruto industrial, ocupando a primeira posição no ranking, mas ainda estando abaixo de Campo Grande e Goiânia. Cuiabá gera boa parte da energia elétrica consumida pelo estado. Próximo ao distrito industrial, funciona a usina termoelétrica de Cuiabá, concluída em 2002. É abastecida com gás natural boliviano, através de um canal de gasoduto Brasil. Esta usina possui potência instalada de 480 MW, respondendo em 2005 por 23,13% do total da potência instalada do estado. Quanto à sua pauta de exportação, ela foi em 2012, baseada principalmente em soja, milho, 25,77%, o farelo de soja, 14,70%, algodão cru, 8,83% e carne bovina congelada, 5,66%. O arroz de pequi, tipicamente da região mato-grossense e Goiânia, faz o maior sucesso entre os conterrâneos e, claro, que na capital Cuiabá não é diferente. Nos bares, restaurantes e lares, o arroz com pequi é servido, sem data marcada, sem dia específico. O que manda é a vontade de comer a iguaria. O prato surgiu nos arredores do Pantanal,
O que é importante saber? O arroz com pequi é a prova que a gastronomia do Centro-Oeste tem muitos singulares com a do Sudoeste. Basicamente, o que se come na região se come em São Paulo. Farofa com banana. Como surgiu? Não tem uma data específica do surgimento do prato, que hoje representa a cultura cuiabana. Porém, desde sempre o costume de comer a farofa com banana foi frequente, além de ser uma iguaria regional. Faz muito sucesso no Pantanal. O que é importante saber? Se quiser experimentar a farofa com banana de raiz, perto do Museu do Rio fica o Regionalismo, um restaurante que já se entrega pelo nome. Além de oferecer comidas regionais, o preparo da farofa com banana é uma delícia que só. Centro Histórico de Cuiabá, uma área histórica tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, fundada em 1719, com a descoberta do ouro em abundância. Cuiabá transformou-se uma das maiores cidades do Brasil em menos de 2 décadas, mas passada a corrida do ouro, a verde capital do Velho Oeste brasileiro teve a resistência, longos anos de solidão nestes sertões. Rua do Meio, de Baixo, Beco do Candeeiro. Cuiabá guarda em suas ruelas muitas relíquias do período colonial. No centro histórico também situam-se os famosos calçadões, que, a exemplo da cidade de Curitiba, há projetos para revitalização e funcionamento 24 horas. Arena Pantanal Cuiabá, sede da Copa. Características: local: Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Gramado: grama natural. Capacidade: 42.968 pessoas. Construção: custo: 518,9 milhões. Inauguração: dia 2 de abril de 2014. Arena Pantanal é um estádio de futebol em construção na cidade de Cuiabá, no estádio de Mato Grosso, em substituição ao estádio José Fragelli, conhecido popularmente como Verdão, que foi demolido. O novo construído, de acordo com todas as exigências da FIFA, que sediará 4 partidas da Copa do Mundo FIFA 2014. Sua capacidade de público está estimado em 42.968 pessoas. O investimento total da obra é de 518,9 milhões. Siriri. O siriri é um dos foguetes mais populares e antigos de Mato Grosso. É praticado nas cidades e principalmente na zona rural, fazendo parte da maioria das festas, como casamento, batizados, carnaval, aniversário e também das comemorações religiosas. É dançado por homens, mulheres e crianças, em rodas ou fileiras formadas por pares que se movimentam ao som da viola de coxo, do ganzá e do mocho. Cururu, fogueio popular dos mais antigos de Cuiabá, podendo ser apresentado como roda de cantoria e dança. Os instrumentos utilizados são a viola de coxo, o ganzá e o adufo. Consiste em, no mínimo, 2 cantores, sempre do sexo masculino. Um tocando a viola de coxo, outro o ganzá. A origem do nome cururu admite-se que possa ser originada da tribo dos barocos, que desenvolviam uma dança típica chamada bacururu. Brasília tem 2.562.963 habitantes, sendo então a 4ª cidade brasileira mais populosa. A capital brasileira é a maior cidade do mundo construída no século XX.
A cidade possui o segundo maior produto interno bruto per capita do Brasil, o quinto maior entre as principais cidades da América Latina e cerca de 3 vezes maior que a renda média brasileira. Além de ser centro político, Brasília é um importante centro econômico. É a terceira cidade mais rica do Brasil. Brasília está entre as áreas urbanas de maior índice de renda per capita. Brasília está colocada na posição 33 entre as cidades mais caras do mundo em 2011, sendo o quarto maior mercado imobiliário nacional. A principal atividade econômica da capital federal resulta de sua função administrativa. O governo de Brasília tem optado em incentivar o desenvolvimento de indústrias não poluentes, como a software, do cinema, videogame, gemologia, entre outras, com ênfase na preservação ambiental e na manutenção do equilíbrio ecológico, preservando o patrimônio da cidade. A cidade recebe novos moradores, motivo pelo qual Brasília tem uma grande quantidade de lojas. A agricultura e a avicultura ocupam um lugar de destaque na economia brasiliense. A cidade já exporta alimentos para outros locais. Unir o folclore como um conjunto de mitos e lendas. Boitatá, representada por uma cobra de fogo que protege as matas e os animais. Boto, ele é representado por um homem jovem, bonito e charmoso que encanta mulheres em bailes e festas. Curupira, representado por um anão de cabelos compridos e com os pés virados para trás, persegue e mata todos que desrespeitam a natureza. Lobisomem, diz o mito que um homem foi atacado por um lobo numa noite de lua cheia e não morreu, porém desenvolveu a capacidade de transformar-se em lobo nas noites de lua cheia. Mãe d'água, este personagem tem o corpo metade de mulher e metade de peixe. Corpo seco, é uma espécie de assombração que fica assustando as pessoas nas estradas. Pisadeira, é uma velha de chinelos que aparece nas madrugadas para pisar na barriga das pessoas, provocando a falta de ar. Mula sem cabeça, surgido na região interior, conta que uma mulher teve um romance com um padre como castigo. Em todas as noites de quinta para sexta-feira é transformada em um animal. Mãe de ouro, representada por uma bola de fogo que indica os locais onde se encontra jazidas de ouro. Saci Pererê. Saci Pererê é representado por um menino negro que tem apenas uma perna, sempre com seu cachimbo e com um gorro vermelho que lhe dá poderes mágicos. Comadre Florzinha. É uma fada pequena que vive nas florestas do Brasil, vaidosa e maliciosa, possui cabelos compridos e enfeitados com flores coloridas. Brasília não tem aquele prato típico definido, mas sim uma mistura de tradições da culinária que chegou de todo o território brasileiro. Alguns pratos típicos que eles definem são churrasco, feijoada, mostarda de bode, arroz de pequi, carne de sol, carne de jacaré, pão de queijo, filé de tilápia, farofa de ovos, frango recheado, pratos à base de bacalhau, canjica com costelinha de linguiça, canjiquinha com costelinha de porcos. A realização da primeira Feira Mística de Brasília em 1997 como uma manifestação do secretismo do pluralismo religioso no Brasil. A Escotência do Vale do Amanhecer, fundado em 1969 pela médium tia Neiva, esse elemento concede-se com o progressiva redução, especialmente depois dos anos 90, na influência dos católicos predominantes no momento da fundação, com penetração dos ritos evangélicos, protestantes e espíritas. Brasília tornou-se um lugar místico, procurado por pessoas de todas as religiões. Existem no DF cerca de 800 templos religiosos, sendo 3 deles considerados patrimônio histórico: a Catedral de Brasília, Santuário Dom Bosco e o Templo da Religião da Boa Vontade. A educação de Brasília, no período de construção da capital, tinha como propósito de diferenciar da educação no restante do Brasil. Brasília tem um sistema de ensino primário e secundário, público e privado, e uma variedade de profissionais nas escolas técnicas. Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estética, Brasília dispunha de um total de 1.756 estabelecimentos de saúde em 2009, sendo 148 públicos e 1.608 privados. A cidade também conta com atendimento médico ambulatorial, em especialidades básicas, atendimento odontológico com dentista e presta serviços ao Sistema Único de Saúde, SUS.
O sistema de saúde pública da capital recebe diferentes reclamações e críticas, como é comum no Brasil, principalmente por casos de mau atendimento, desigualdade entre negros e brancos e ineficiência. Por outro lado, Brasília tem um dos maiores projetos de informatização do sistema de saúde do Brasil. Brasília tem uma das maiores taxas de ocorrência de câncer do Brasil. Mortes de mulheres por câncer de mama. Também são numerosos os casos de câncer de pulmão, devido aos altos índices de tabagismo. A história do estado do Rio Grande do Norte, estado mais a nordeste do Brasil, inicia-se a partir do povoamento do território brasileiro, quando houve uma onda de migrações para os Andes, depois para o planalto do Brasil, a região nordeste, até chegarem ao Rio Grande do Norte. Ao longo de sua história, seu território sofreu invasões de povos estrangeiros, sendo os principais os franceses e holandeses. Após ser subordinado pelo governo da Bahia, o Rio Grande do Norte passa a ser subordinado pela capitania de Pernambuco. Em 1822, quando o Brasil conquistou sua independência do Império Português, o Rio Grande do Norte passaria a se tornar província e, com a queda da monarquia e a consequente proclamação da República, a província se transforma em um estado, tendo como primeiro governador Pedro de Albuquerque, Maranhão. Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Natal dispunha de um total de 423 estabelecimentos de saúde em 2009, sendo 88 públicos e 335 privados. Neles, a cidade possuirá 2.834 leitos para internação. A cidade também conta com atendimento ambulatorial, com atendimento médico em especialidades básicas e atendimento odontológico com dentistas e presta serviço ao Sistema Único de Saúde SUS. Natal tem um sistema de ensino primário e secundário, público e privado, em uma variedade de profissionais de escola técnicas, com 337 estabelecimentos de ensino fundamental, 264 unidades pré-escolares, 104 escolas de nível médio e as mais algumas instituições de nível superior à rede de ensino da cidade e mais extensa do estado. Ao total, 206.237 matrículas, 8.337 docentes registrados. Religiosidade. No censo de 2010, 67,36% dos natalenses eram católicos apostólicos romanos, 1,79% espíritas, 0,46% testemunhos de Jeová, 0,26% mormons, 0,13% católicos apostólicos brasileiros, 0,7% religiosos afro-brasileiros, 0,6% católicos ortodoxos, 0,6% budistas, 0,4% espiritualistas, 0,3% judaístas, 0,1% esotéricos islâmicos, 0% hinduístas. Não tinham religião 7,89%. 1% ou era ateu ou agnósticos. 0,51% pertenciam a outras religiões cristãs. 0,28% tinham religião indeterminada. E 0,11% não souberam responder. 0,1% tradições indígenas. E 0% 18% a outras religiões. Isso aí tá errado, então tira, tá? Você já sabe, né? Tá bom, vai. O estádio de Itunes tem capacidade de 43.000 pessoas. Previsto o custo, 417 milhões. 4 jogos serão sediados lá. Grupo A, México e Camarões. Grupo C, Gana e Estados Unidos. Grupo C, Grécia e Japão. Grupo D, Uruguai e Itália. A conclusão da obra era para ser em janeiro de 2014, mas só foi ficar prevista dia 1 de fevereiro. 100% da obra.